histórias. Hoje nós vamos falar sobre seitas heréticas. É um complemento do outro vídeo. Nós começamos a falar sobre as denominações cristãs e no meio das denominações surgiu o assunto aí das seitas, várias seitas que tem, né? Então hoje nós vamos falar de uma seita em particular, mas eu quero falar para você algo interessante que eu descobri essa semana. Então, galera, é assim, isso não tem nada a ver, né, com a nosso papo de hoje, mas com o nosso papo de hoje tem a ver, falando de seitas, tem a ver com religiões, com religiosidade. Interessante que a gente conversava hoje, o que mais descreve um seguidor de seita? É alguém bitolado, com cara assim de crente, alguém de seguidor, ou é alguém com cara de maluco? Né? Geralmente é com cara de maluco, né? Porque a religião, o que é uma religião? Sabe o que é uma religião? Sim, é um... Entendeu? Eu sei. Você sabe? Fala o que Sim. você sabe. Eu vejo a religião como um padrão de uma doutrina. Padrão de uma doutrina. Padrão de uma doutrina. Pra quê? Qual o objetivo da religião? É pra fazer com que todo mundo siga as mesmas regras. Então, quais são as regras? Dentro do Não, que você aliás, acredita. pra quê? Pra que as regras? Tipo uma comunidade cristã tem as regras dentro de uma religião. Então, olha que interessante. Interessantíssimo, hein? Não Isso. esquece mais essa. A religião, ela é a tentativa ou é o esforço do homem em querer alcançar Deus, querer buscar Deus. Daí, nós temos um monte de religião. Sim. Por quê? Porque cada religião, ao seu jeito, tem a seu conjunto de regras, tem seu corpo doutrinário, na intenção de buscar a Deus. Então, um faz uma coisa, outro faz uma coisa, outro deixa de fazer algumas coisas, outros evita outras coisas, outro condena outras coisas, mas Sim. todo mundo quer buscar a Deus. E aí, então, nós temos um monte de religião. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Não é uma pergunta retórica? A gente vai falar sobre... Não, é o contrário. Sim. Né? Não, nós não vamos dizer heresia, mas é importante a gente saber isso, para quê? Para dar o start disso aqui. Sim. O Evangelho é o contrário. O Evangelho é Deus buscando o homem e Deus fazendo de tudo para alcançar o homem. Então, quantos evangelhos tem? Um. Porque tem um Deus. com um método, com tá. uma forma, só de um jeito. Sim. Galera, esse é o Pastor Pode ou Não Pode. Sim. Eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus, e esse é o convite para você ficar com a gente nessa conversa de hoje. A Carol vai falar de quem é que nós vamos falar. Com certeza você já se deparou com alguém, com certeza você já fugiu de alguém, de repente você está fugindo de alguém, mas hoje nós vamos falar sobre essa seita, tá bom? Sim. Que nós temos aí para conversar sobre. Sim. Meu nome é Carol, também sou uma filha amada de Deus. Como o pastor falou, hoje a gente vai conversar sobre... mais a fundo, né, sobre uma das seitas em específico, sobre a Testemunha de Jeová. Primeiro, agora que eu me liguei que Testemunha de Jeová é uma seita também, então já mudou um pouquinho. Mas aí você começou falando que ou é louco ou se veste como crente. Só que a Testemunha de Jeová, eles enganam, porque ele se veste como crente. Sim, na verdade, assim, ó, Carol, Carol e pessoal, né? Sim. Toda seita... Deixa eu só pedir um favor antes. Curta, comente, compartilhe, beleza? Isso é muito importante para nós, isso é importantíssimo pro canal. E aí, se você... Eu só peço o seguinte, né? Esses dias alguém colocou, não concordo com esse caso, que o pastor não tem argumento. Só não xinga, tá bom? Mas do resto você pode falar, você pode discordar. Nós estamos aí para isso. E beleza? nesse caso desse cara, né? Se você
discordar de alguma coisa, coloca aí seu argumento também, porque ele só falou que não concorda, mas não colocou nada. Então, só não falou que não concorda, mas não falou o motivo da discordância, né? Então não refrescou nada, né? Mas se você discordar, pode discordar. Nós não somos donos da verdade, beleza? Detalhe, hoje o que nós vamos falar está embasado na história, tá bom? Então, por isso, eu vou até fazer... Como a gente faz propaganda dos outros, como que chama mesmo? É jabá? É jabá. Então, nós não estamos ganhando nada, mas eu quero fazer... É um material que eu sigo, tá bom? É de uma editora chamada Cristã Evangélica. E esse livro, Religiões e Religiosidade, é óbvio que é um estudo... não é aprofundado sobre o tema, mas traz elementos importantíssimos, que é o que a gente pretende falar aqui, tá bom? Nós não queremos falar mal, nós queremos apresentar a verdade, com base nisso que eu disse. Religião é o que o homem faz para buscar Deus. Evangelho é o que o Deus faz para buscar o homem. E o nosso objetivo aqui é falar do Evangelho. Sim. É o único poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sim, nada do que a gente fala aqui tem embasamento na nossa opinião, né? Isso, bíblico. É bíblico, né? Então vamos lá, começar, né? Vamos falar sobre os testemunhos de Jeová. Primeiro, pode ou não pode fugir deles? Então, ó... Pode ou não pode fugir dele? Eu vou ser sincero, eu fujo. Eu fujo. Ó, se eu tô colocando assim... você foge? Eu sei que... Lembra uma vez que eu fui na sua casa te buscar e você tava lá fazendo estudo com eles? Eu não era crente direito. Naquela época eu não era crente. Então, mas agora você foge. Agora eu fujo. Por quê? Primeiro porque eles são inconvenientes. Segundo, por conta da própria mensagem que eles trazem. Hoje eu entendo que não é aquilo e também então eu não faço questão de ficar perdendo tempo conversando. Entendi. Então, ó, a sua pergunta é retórica ou é pergunta de verdade? De verdade. De verdade? Se pode ou não pode fugir dele? Então, eu vou ser sincero, todo mundo eu tem fujo. essa dúvida, né? Então, todo mundo tem essa dúvida, eu nunca tive essa dúvida, eu sempre fugi. Sempre fugi. Mas é interessante que eu acho que eu vou parar de fugir. Eu acho que eu vou parar de fugir. Pelo seguinte, porque, olha só, nós somos, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E como embaixadores de Cristo, nós somos chamados por Deus, vocacionados por Deus e colocados por Deus, entendendo assim, antes de chegar nessa parte, só para construir essa questão, olha só, nós não somos cidadãos desse mundo, nós moramos aqui, certo? Mas nós somos peregrinos. Então, nesse mundo que nós estamos de visita, Deus nos nomeou. Ó, já que vocês estão aqui, morando aqui, o objetivo de vocês é representar o reino de Deus, certo? Que é o reino do qual nós somos cidadãos, é o reino de Deus. Então, aqui nós somos embaixadores. E como embaixadores, o que a Bíblia, o que Deus requer de nós? Que nós, em nome de Jesus, anunciemos aos outros que Jesus quer reconciliar, nos reconciliar com Deus. Então esse é o nosso trabalho. E o testemunho de Jeová, é óbvio, o testemunho de Jeová, ele engana muita gente, tá? A mensagem dele é uma mensagem, é um engodo, é uma enganação. Mas, dentro dessa enganação, dentro disso que eles fazem, eles também enganam porque são enganados. Tá? Num dado momento, alguém bateu na porta dele, ele ouviu, ele foi lá, ele estudou e ele aprendeu aquele engano. Então, hoje, ele sai enganando as pessoas. Então, são enganados, saem enganando e vai aumentando. Então, eu estou entendendo que eu preciso parar de fugir dos testemunhos de Jeová, tá? Eu preciso, por quê? Porque como embaixador, eu conheço o Evangelho, eu sei que o Evangelho é a única coisa que é o único que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é óbvio que a doutrina que eu creio, né, uma doutrina reformada,
Eu creio que Deus tem os escolhidos, tá bom? Deus tem os eleitos, mas todos precisam ouvir a mensagem de Deus. Todos, sem exceção, inclusive os testemunhos de Jeová. Você fala então no sentido de, ao invés de fugir, confrontar. Confrontar. E quando eu digo confrontar, não é para ver quem está certo, quem está errado. É para ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Né? Então, por exemplo, se eu for receber um testemunho de Jeová, então, qual é o objetivo? A gente tem que ter um objetivo bíblico. Então a Bíblia fala assim, que nós temos que falar de Cristo. O que é falar de Cristo? Falar da sua vida, falar da sua morte, falar da sua obra, falar da obra da redenção, falar da expiação, falar do amor, falar da justiça, falar da sua volta, tá? Falar do Espírito Santo. Então, levar a pessoa, dar à pessoa a oportunidade dele falar sim ou não para Jesus, né? A gente não sabe, de repente tem pessoas que eram testemunhas de Jeová e se convertem a Jesus. Já tem outros que andavam aí numa igreja evangélica cristã e hoje é testemunho de Jeová. Eu conheço pessoas assim, são meus amigos, tá? Que eram... Então, outra coisa, tá bom? Eu sou amigo de testemunho de Jeová. Então, tem essa questão. A gente não conversa sobre religião, né? A gente não conversa sobre esse assunto, mas é o que eu tô falando. É uma oportunidade de eu voltar a conversar e confrontar essas pessoas nesse sentido. Mas a Bíblia nos orienta não a ficar brigando. Então, Paulo fala assim, olha, não adianta brigar por conta de datas, por conta de nada. O que a gente precisa, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é conhecer. Para que eu preciso conhecer? Para não cair no engodo, para não cair no engano, para não cair na mentira. Tá? Então eu me previno. E aí, quando eu for conversar, eu falo o quê? Eu falo a verdade da Bíblia. Porque quem convence não sou eu, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, de repente, numa discussão, eu posso até ganhar a briga, ou posso perder na briga. Mas eu entendo, o importante não é brigar, o importante é apresentar a mensagem da salvação. Porque quando eles batem na nossa porta, eles já chegam com uma mensagem pronta, né? Já tudo ensaiado da mesma forma para todas as pessoas. Então, quando a gente vai confrontar, querendo ou não, vai dar uma liga. Sim. Então a gente vai acabar... tem pessoas que, igual eu, preferem não discutir, porque você sabe que, né? Então, tem o seguinte, eu diria o seguinte, todo cristão, ele deve conhecer o Deus que ele diz amar e servir. Então, todo crente precisa conhecer Jesus, todo crente precisa conhecer Deus, todo crente precisa conhecer o Espírito Santo. Todo crente precisa ter relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus, relacionamento com o Espírito Santo. Tá? E aí, além do conhecimento, precisa estar embasado, além de ter relacionamento, precisa estar embasado em conhecimento. Então, olha que situação, que é muito importante. Quando eu me encho de conhecimento, só o conhecimento, para poder discutir com os caras das outras religiões, isso me torna vazio, me torna oco, isso me torna briguento, me torna arrogante, né? Porque o muito conhecimento sem a piedade, e piedade que eu estou dizendo, não é piedade de ser bonzinho, fazer caridade para os outros, piedade no sentido de ser beato, no sentido de eu ler a Bíblia, orar, eu jejuar, eu ter a sós com Deus, minha devocional, isso é piedade, tá? Então, quando eu sou piedoso, eu tenho uma vida devocional, uma vida com Deus, de relacionamento com Deus, e aí eu tenho conhecimento, tá?
Isso, o Espírito Santo de Deus, ele nada de braçada na vida do crente. Agora, quando eu não tenho relacionamento com Deus, nem nada, eu só tenho conhecimento. Então eu vou para uma situação dessa, eu vou para briga, e aí eu desprezo, eu escarneço, né? Não, eu falo no sentido assim, se tiver oportunidade, óbvio, né, você vai apresentar. Isso. Mas acontece sim de ter a discussão de ideia e acaba... Isso, é que na verdade é assim, né? Geralmente, eles não vêm se aproximar da gente para ser nosso amigo, né? Uhum. Eles querem fazer prosélitos, né? Proselitismo. É mais ou menos o nosso esquema quando a gente vai sair para evangelizar. A gente não quer fazer amizade, né? Deveria ser, né? A gente quer lá e levar o que a gente tem de melhor, né? Então eu quero apresentar Jesus e quero abordar a pessoa. Pá. Sendo que é errado, porque nós deveríamos nos aproximar das pessoas, nos interessando pelas pessoas, né? Mas, de qualquer forma, eu diria assim, se o crente ele não tem conhecimento, não tem embasamento, e quando eu digo conhecimento, não é ficar conhecendo o texto bíblico de cor, eu falo conhecimento de firmeza doutrinária. Então, por isso que eu prezo muito em ensinar doutrina bíblica. Eu prezo muito agora eu estou ensinando, né, sobre seitas e heresias, trabalhando a questão do catecismo. Por quê? Para que o crente, aquele que Deus deu para eu cuidar, ele esteja firme, esteja pronto para responder a qualquer um que perguntar a razão da esperança dele. Então, não precisa ter medo. Mas esse confronto, Carol, que você está falando, ele sempre vai surgir. Sempre. Até porque, olha só, quando a gente fala assim, alguém vai dizer assim, todas as religiões são boas porque todas as religiões levam a Deus. Amém? Não. Por que não? Por que não amém? Eu ouço muito essa frase. Todas as religiões são boas porque levam a Deus, mas eu sei que não é verdade. Você sabe que não é verdade. Eu sei que não é verdade. Mas você sabe confrontar porque não é verdade? Eu sei dizer... a gente já está falando aqui sobre as próprias religiões, então a gente sabe que nem todas elas são 100% bíblicas. Então, você falou nem todas elas. Quando você fala nem todas elas, quer dizer que tem alguma que... Na verdade, isso que eu ia falar agora, nenhuma leva a Deus. Nenhuma leva a Deus. Nenhuma leva a Deus. Religião nenhuma leva a Deus, né? Então, o que leva a Deus? Evangelho. É o Evangelho. E, na verdade, o Evangelho não nos leva a Deus. O Evangelho é Deus que se encontra conosco. Sim. Olha que é totalmente o contrário, né? Não sou eu que vou a Deus, é Deus que vem a mim, né? Jesus ele falou assim, olha, se o Pai não tivesse trazido vocês, não teria um aqui, né? Então não sou eu, não sou o meu esforço, é Deus. Então quando eu olho, eu vou para essa situação do evangelho, da religião, então eu tenho que, assim, tomar muito cuidado e, na verdade, eu nem sei o que eu ia falar mais. Então vamos... Eu dei uma viajada e não cheguei lá. Então, a gente conversou e já leva até a próxima pergunta. A gente chegou à conclusão até aqui que a Testemunha de Jeová é um ensinamento errado. Então, por que é um ensinamento errado? Por quê? Por quê? Bom, primeiro, porque eles... olha só, vamos começar do princípio que a gente crê. Toda religião, toda religião. Então... lembrei, deixa eu voltar só o antigo. Lembrei o que era. Eu estava dizendo assim, queria dizer o seguinte, né? Que... nós, por crermos no Evangelho e só no Evangelho, nós temos a obrigação de dizer que só o Evangelho, só
O evangelho não é uma das opções, o evangelho é a única opção. O evangelho é a única coisa que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só. Não tem outra coisa. Quando eu bato o pé nisso, e se eu falar só isso, e alguém chegar... Então, quando eu estou falando isso, alguém pode intuir que eu estou dizendo o quê? Que as outras religiões estão... erradas. E aí, então eu não falei que as religiões estão erradas. Eu estou falando que o evangelho é o único certo. Certo? Exatamente. Eu disse que os outros estão errados? Não. Não explicitamente. Não explicitamente. Mas agora, se alguém não entender, pedir para eu desenhar assim, falar assim, então você quer dizer que a nossa religião está errada? E aí, então, como um cristão evangélico, eu sou obrigado a dizer o quê? Que sim. Sim. Isso cheira o quê? Arrogância, prepotência, né? Por isso que... Oi? Desrespeito. Então, por isso que o evangélico, ele é muito mal visto muitas vezes. Por quê? Acha que é os únicos que estão certos, os únicos que vai pro céu, e não sei o que, E a Bíblia diz, sim, é verdade, é isso mesmo. Né? Isso não é arrogância, isso é verdade. E por isso nós precisamos anunciar. E é óbvio que, então, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter respeito, né? Eu tenho que ouvir o outro. Então, aí você fez a outra pergunta. No que eles estão errados? Justamente nisso. Porque quando eu digo que o evangelho é o único que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o que o evangelho diz? O que o evangelho é? É a boa nova dizendo que Deus em Cristo veio ao mundo reconciliar com ele todas as coisas e todas as pessoas. Então eles apresentam uma coisa mais uma coisa que não... Não, eles apresentam uma coisa menos. Por quê? Porque o que eles dizem? Eles dizem que Cristo não é Deus. Jesus não é Deus. Jesus não tem poder. Jesus não salva. A morte de Jesus não valeu para salvar ninguém. O Espírito Santo não é Deus. O Espírito Santo não é pessoa, não tem pessoalidade. Nós cremos que, como terminamos o culto, geralmente eu não faço a interpretação da bênção apostólica, porque eu acredito que a bênção apostólica é da igreja, né? Então, sempre que termino o culto, que eu... não é sempre, né? Mas às vezes que eu faço, como que eu convido a igreja a fazer? Como que a gente se despede? No credo lá? No credo, né? Não, mas Não. na bênção apostólica. Que o amor de... Deus Pai. Pai. A graça de... Deus. Jesus... Nossa. O amor de Deus Pai, E a graça de Jesus. a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito. Quando eu batizei vocês em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Do Pai, Santo. do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque nós cremos em quem? Na Trindade. No Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Qual dos três é mais importante? Todos têm o mesmo grau, né? Qual dos três é mais Deus? Qual dos três merece culto? Todos. Igual. Eu oro para qual dos três? O mesmo. Os três são Deus, Sim. né? Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. Os três são Deus de Deus. Os três têm a mesma essência, né? E os Jeová, eles pregam isso, ele pega o contrário disso. Contrário totalmente não é disso. Não. Não tem trindade. O que eles pregam é que não existe trindade. Não tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só tem Deus Jeová. É o único. Na verdade, isso que eu ia falar também sobre a questão do Jeová. Aham. Jeová é o nome de Deus.
Uhum. Jeová é o nome de Deus. Jeová é assim, ó. Na verdade, Jeová, Yavé, Javé, né? É o nome de Deus. Até então, Deus era conhecido como Elohim. Por exemplo, na Bíblia, Gênesis 1:1, né? O Elohim. E é muito interessante a gente pensar que a Bíblia quer nos apresentar a Trindade, tá bom? Então a Bíblia não está na Bíblia. Então um dos argumentos dos Testemunhos de Jeová é que na Bíblia não aparece a palavra Trindade. E realmente não aparece a palavra Trindade. A palavra Trindade ela é um vocábulo por conta do entendimento, né? Assim como o Isaac Newton, até ele, não tinha a palavra gravidade. Ele que cunhou para dizer, né? Que o que sobe e desce, tem a atração, tá? Aí ele cunhou essa palavra gravidade. Mas não é porque não tinha a palavra que não existia a gravidade, né? Então não é porque não tinha a palavra Trindade que não existia a Trindade. Mas a Bíblia, ela quer nos apresentar a Trindade. Então, lá em Gênesis, a gente vai ver que Deus, ele é apresentado como o único Deus. Só que diz assim, que no princípio Deus. E aí a terra ainda não tinha forma, tá? Não tinha essa forma que a gente vê hoje. E estava vazia. E o Espírito de Deus, ó, Deus estava lá, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Opa, então já tinha dois ali. Certo? Era um só, mas já era dois. Era Deus e era o Espírito de Deus. Sim. Aí depois, mais pra frente, a gente vai ver no Gênesis, ainda, quando Deus vai fazer o homem, então, Deus ele fala assim, ó, façamos o homem. Ué, quer dizer que se eu tô sozinho e eu sou sozinho, então eu farei, e não eu façamos. Ninguém fala assim, ó, eu fomos em algum lugar, né? Eu vou. Quando nós vamos é porque nós somos mais que um, certo? Então, Deus ele vai tratar dessa forma. Esse façamos o homem. E aí tudo ali ele conjuga no plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, sempre plural, para entender que tem mais. Só que isso não é ainda o que eu quero. Porque o que eu quero é que ali é dado um nome para Deus. E o nome que é dado para Deus é Elohim. Agora tem um detalhe. Que Elohim é uma palavra plural para Deus. Que diria deuses? Que diria, então, um Deus é? Deuses, não é? Deus. Deus. Se a Elohim é plural, significa que são? Deuses. Deuses. Mas Deus é um só. Então por que usa uma palavra que é plural? Para falar de um só. Então o que está sinalizando ali? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aí então ele vai tratar dessa forma, e Deus ele é conhecido, né? Através dos seus atributos. Então ele é o Elohim, ele é o El Shaddai, ele é o El Elyon. Então quando tem o El, é Deus. O Elohim seria deuses, mas na Bíblia, para falar do Deus verdadeiro, ainda que o Elohim é traduzido como Deus e não como deuses, tá? Mas, quando chega lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, e se eu não estou enganado é no verso 14, Deus chama o Moisés, né? O Moisés, ele tá lá no deserto há 40 anos, e Deus fala para ele, olha, agora você vai lá no Egito e vai tirar meu povo da escravidão. E o Moisés, ele estava ali, né, há 40 anos, decepcionado, porque ele nasceu, Deus poupou ele, por 40 anos ele viveu dentro do palácio, criado como filho da rainha. Aí,
quando ele entende ali que ele vai visitar o povo dele, ele se defronta com um egípcio batendo num hebreu, aí ele mata o egípcio, aí depois os caras descobrem, ele foge, nessa fuga ele fica 40 anos fora, e aí depois de 40 anos Deus fala, agora você volta e vai lá libertar meu povo. E aí ele fala, tá, e eu vou libertar em nome de quem? No meu não pode, né? Eu não tenho poder, não tenho autoridade, sou fugitivo, né? Faz 40 anos que eu tô fugido, então não tem. Eu fui tentar ajudar um cara, ó no que deu. Sim. Agora como que eu vou fazer? Então Deus vai falar assim, não, você vai lá no meu nome. Aí ele fala, tá, no seu nome? E como você chama? Aí quando ele apresenta... Então Deus fala assim, olha, eu sou o que sou. Quando você chega lá, você fala assim, ó, o eu sou me enviou. O eu sou que Deus está falando, e Deus falou assim, ó, e vai ser assim que eu vou ser conhecido de agora para frente. De agora para frente, esse vai ser meu nome. Eu sou o que sou. Daí Jesus vem, né, e fala, Jesus fala, eu sou. Por isso que os caras queriam matar Jesus. Porque ele fala, eu sou. E aí os caras falam, não, mas como eu sou? Eu sou o Jeová, né? Você é o filho do José, filho da Maria. Então, o eu sou ali, a tradução, né, é tradução do Iavé. Só que ninguém sabe o nome certo. Se é Iavé, se é Javé, se é Jeová, mas é o mesmo nome em hebraico. Então, o hebreu mesmo, ele tinha tanto zelo para não usar o nome de Deus em vão, né, que o nome perdeu a pronúncia, né? Então, se escreve, mas como se pronuncia, ninguém sabe. Tá? Mas então, assim, olhando por esse contexto, olha como que é atraente falar testemunhas de Jeová. Isso! Não é? Né? Não claro! Coisa de crente, porque, ó, primeiro, testemunhas, nós somos testemunhas. Então, ó, já pensou? Você é de qual igreja? Ah, não, na minha vida real? Ah, Batista. Batista? Credo. O que é Batista? Então, exatamente. Eu sou testemunha do Javé. Do Javé, do Jeová. Do Jeová. Ó, além de tudo isso, soa muito íntimo, elegante, mas assim, essa questão, onde que tá o erro? Onde tá o quê? O erro. O erro? O erro tá na doutrina. O erro, eu sou testemunha de Jeová, né? E aí alguém falou assim, né? Piadinha sem graça, né, de pastor. Aí o cara falou assim, né? O cara tava bebendo, aí o testemunho de Jeová passou e falou, você quer ser um testemunho de Jeová? O cara falou, Deus me livre, nem havia briga, mano. Calma, pastor, deixa eu pensar. Não vi a briga do quê? Eu não vi a briga, porque pra ser testemunho você tem que ter visto. Ai, meu Deus. Então quer ser testemunho de Jeová? Eu não vi a briga. Piada sem graça, a gente tem que explicar, credo. Então, vamos lá. Mas, Tá, então a gente já entendeu aí a questão da doutrina errado. Isso. Não, a doutrina errada. Qual que uma outra questão perigosíssima, tá? É que toda religião, toda seita, ele vai começar com o descontentamento de um líder. Então, como que nasce os Testemunhas de Jeová? O líder fundador do Testemunho de Jeová, ele era um crente presbiteriano. Presbiteriano é crente. Presbiteriano é nosso irmão na fé. É pessoa da Bíblia. É pessoa da piedade. Pessoa que tem seriedade em buscar a Deus, em temer a Deus. E ele era um presbiteriano. Num dado momento, ele se desgostou lá, né? Então, lembra que o presbiteriano, ele entende... Ele crê no evangelho, é Deus buscando o homem. Mas ali mesmo, alguns presbiterianos, né, alguns que estão no meio do presbiteriano, estavam buscando uma religião. Então ele sai do meio do presbiteriano, porque achou que esse negócio de Deus buscar não dá glamour, né? Sim. O glamour sou eu fazer. E aí então ele vai para os adventistas do sétimo dia. Os adventistas também é uma seita, nós já até falamos sobre isso. Também é uma seita. E aí o que qualifica a seita? Esse glamour que você falou. Primeiro, eu sou testemunho de Jeová. Segundo, eu sei, porque Deus falou para mim, quando vai ser o fim do mundo.
Então toda seita ela tem uma característica. Ela sabe quando vai ser o fim do mundo. Então, o cara do Testemunho de Jeová, ele falou, ele jurou, a profecia dele é que o mundo ia acabar em 1914. Até hoje existe isso? Isso, ia acabar em 1914. Aí, em 1914, o mundo não acabou. E aí, ele falou assim, não, na verdade não vai ser 1914, vai ser 1918. Só que em 1916 ele morreu. 2 anos antes de acabar. 2 anos antes de acabar. De acabar. Então ele não viu o fim do mundo. Mas como que se manteve a religião? Então, o sucessor dele disse o seguinte, não, na verdade, o mundo já acabou. Que já morreu. E agora, esse mundo que está aqui, Deus está fazendo, está construindo um mundo novo. Esse mundo aqui ele está em bagunça, assim, porque ele está em reforma. Quando você reforma, fica tudo bagunçado, né? Lá em casa, estava reformando. Então ficou tudo zoado, né? Até hoje tem coisa que a gente não sabe onde está. O jardim estragou tudo. É a reforma. Deus está reformando o mundo. Isso é o que ele prega. Eu estou, assim, meio que resumindo, mas é isso que ele falou. Então, então, a primeira característica é isso. Agora, de onde que ele aprendeu isso? Porque lá na religião que ele saiu dos presbiterianos e aí ele foi para essa outra religião, lá naquela religião tem também uma senhora, a senhora Ellen White, que ela também falou, o mundo vai acabar. E eu sei a data. Então, essa questão, o mundo vai acabar e eu sou iluminado, eu sei a data. Deus me falou a data. Essa é uma característica. Agora, para nós, cristãos, eu sou crente, eu busco a Deus, eu oro a Deus, eu busco a Deus o que eu tenho que falar para a igreja. Aí eu pergunto, Deus, quando que o mundo vai acabar? O que você acha que Deus responde para mim? Biblicamente. Ele falou que não tem data, né? Ele falou, dia, hora, aquilo que o Pai estabeleceu pela sua própria ciência, pelo seu próprio poder, não vos compete saber. Não te interessa que dia como o mundo vai acabar. Você vai ter poder do Espírito Santo e vai lá e vai proclamar a minha palavra. E vai logo. Na verdade, ele falou que vai mandar sinais, né? Mas não falou data específica. Isso. Então, olha só, que diferença dessa religião pro evangelho. O evangelho, Jesus falou, cara, vai pregar o evangelho. Para de ficar querer. Você não tem que saber que hora que o mundo vai acabar. O que importa é que na hora que o mundo acabar, você seja encontrado trabalhando. Sim. E como é que fala? E eles falam isso, os testemunhos usam isso como uma forma de manipular, né? Tipo, pra colocar medo. Claro. Vai acabar daqui tal ano, então você faça isso agora. Isso, claro, né? Porque é óbvio, a mensagem de alerta, né? Jesus falou dos sinais, né? Quando vocês virem os sinais, tá próximo o fim, tá? Mas Jesus não falou isso pra gente manipular, é pra ter atenção, né? Agora, eles fazem isso como uma forma de manipulação. Então, vamos lá. Outra coisa. Eu estou dizendo aqui que eles têm essa ideia aí da coisa. E o cristão, ele olha para a Bíblia e ele vai buscar o que Jesus falou. E onde que eu vou buscar o que Jesus falou? Na Bíblia. Na Bíblia. Por quê? Por que na Bíblia? Porque lá está o que Jesus falou. Porque está lá o que Jesus falou. E para eu seguir a minha fé, a minha caminhada com Jesus? Como assim? Onde que eu busco o recurso? Ah, tá na Bíblia. Na Bíblia. Por quê? Porque foi lá que Jesus deixou. E a Bíblia então é o quê? Como é que negócio da fé e prática? Aquele negócio da fé e prática. É aquele negócio da fé e prática. É isso mesmo. Mas falta uma coisa ainda da fé e prática. Calma, eu sei ter a primeira palavra, né? A primeira palavra. Manual. Isso, é manual. A Bíblia é um manual de fé e prática. Mas é uma palavra importantíssima. A Bíblia é a única regra. Então fala a palavra antes da regra, você já falou. A Bíblia é o quê? O único manual da regra de fé e prática. Não, mas não a Bíblia é a única regra de fé e prática. Isso. A Bíblia é a única.
Por isso que um pastor que ele prega a Bíblia e mais alguma coisa, ele não é um pastor evangélico. O apóstolo Paulo falou, se alguém anunciar um evangelho diferente do evangelho da Bíblia, é maldito, é um endemoniado. O que o testemunho de Jeová tem? Uma Bíblia que não é a nossa. A Bíblia deles é exclusiva. A Bíblia dele é exclusiva deles. É uma Bíblia que não Já tem... tive uma. Hã? Já tive uma. Já teve uma. Mas a Bíblia deles é exclusiva deles, tá bom? Sim. Tem um texto que... e a Bíblia deles é para quê? Por exemplo, a nossa Bíblia é para revelar quem? Deus. Deus. Qual Deus? O único Deus. Que único Deus? Deus Pai, Deus Pai, Filho Deus e Filho Espírito. e o Deus Espírito Santo. A nossa Bíblia faz isso, certo? Sim. E a nossa Bíblia, ela revela o Deus Pai, revela o Deus Filho para a glória do Deus Pai, o Deus Pai glorifica o Filho e o Espírito Santo nos leva a conhecer Jesus para glorificar o Pai. Olha que legal. A nossa Bíblia faz isso, nos leva para isso, tá bom? O Testemunho de Jeová, ele tem uma Bíblia deles, que qual é a intenção da Bíblia deles? Olha, parece que é legal, né? Uma Bíblia, tá. Mas qual é a intenção da Bíblia deles? É te convencer do contrário desse? Não! A intenção da Bíblia deles é dar base, dar sustentação para a ideia maluca do líder da igreja, do fundador da religião. Por isso que não pode ter a Bíblia como a nossa. Então, ele traduziu uma Bíblia para ele, por quê? Porque aí ele tira da Bíblia o que ele quer, coloca o que ele não quer, tira a vírgula de lugar, põe a vírgula em outro lugar. Tanto que quando eles dão cursinho, eles fazem questão de dar uma Bíblia igual a deles, não pode usar de outra Bíblia. Isso! Não Não pode Igual usar a de outra, deles. tem que ser a nossa, porque a nossa que para você ser bem enganado, você tem que usar a nossa, entendeu? E aí então você não pode ter outra, por quê? Porque se você confrontar com a outra, Você vai ver que tem coisa errada. a outra, quem que esclarece, nos esclarece? Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo te esclarecer, aí você vai nos questionar, aí não vai funcionar. Então, fica com a nossa, né? Aí, além da Bíblia deles, o que mais eles têm? Você que fez cursinho, Gente, pastor, faz quase 10 anos. faz quase 10 anos. Então, ó, tem a Bíblia deles, Aham. né? Aí eles vão fazer o cursinho, eles levam o que mais? A revista. A revista! A revista. A Sentinela, a Torre de Vigia. A Sentinela Né? eu já ouvi. Hã? A Sentinela eu já ouvi, agora a Torre de Vigia. São as literaturas que ele tem. É a Sentinela, a Torre de Vigia, e tem um outro livro que tem sete como fala? 7 volumes de livro. Então, 6 dos 7 volumes foi o líder, esse cara que morreu em 1916, ele que escreveu. E ó, o absurdo que esse cara falou. Que esses livros que ele escreveu equivalem e até superam a Bíblia. Nossa. Entendeu? Então, olha só, você tá entendendo o perigo desse cara? Então, primeiro, eles não pregam Jesus, ele sabe do fim do mundo, a Bíblia é falsificada, a outra característica da seita é que todo líder da seita, ele escreve um livro que é mais poderoso que a Bíblia. Que é a própria Bíblia. Que a própria Bíblia. Então, nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós cremos que o líder da igreja, o líder da nossa igreja, ele não é melhor que ninguém. Todos nós podemos conversar com Deus. Então, o pastor não é melhor. O pastor, para ele pastorear, ele tem que ser servo dos servos e não o cara da revelação, né?
o pastor e o líder da igreja, ele é tão carente, tão dependente da graça de Deus, da glória de Deus, da revelação de Deus, quanto qualquer outro crente. Então, o pastor não tem uma revelação especial de saber quando vai ser o fim do mundo, que jeito vai ser. Não tem isso. Eles tornam tudo muito adorável, né? Isso. Muito, então, você até pode ter um pastor escritor, tá? Mas o livro que ele vai escrever é livro que vai... daqui a pouco vai estar defasado, daqui a pouco o outro vai escrever um livro melhor, tá? Aquele livro não é uma regra, não tem uma doutrina ali para você seguir, ainda que você conheça doutrinas, ainda que ele escreva sobre doutrinas, tá? Mas a nossa doutrina é bíblica. Nós cremos em Jesus. Jesus é o único, debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus. Deus reconcilia consigo mesmo todo mundo por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Amém. Não tem outro jeito. Então não tem outro jeito, não tem... Então, Carol, por tudo isso, na verdade, se tivesse só um desses itens, se o Testemunho de Jeová tivesse só um desses itens, eles já seriam uma seita demoníaca. Ou seja, qualquer religião que Jesus não é o centro, qualquer religião que a Bíblia não é a única regra de fé e prática, qualquer religião que você precisa de Jesus mais alguma coisa. Jesus mais guardar o sábado, Jesus mais não comer sal, Jesus mais tomar água com açúcar, Jesus menos Coca-Cola, Jesus e não sei o que lá, é do diabo, porque nós precisamos só de Jesus. Só, não precisa de mais nada. Então, por conta disso, a gente fica aí fica aí não, né? Por conta disso a gente deve falar isso, né? Agora, é óbvio que as pessoas que estão lá, tem aqueles que são enganadores, mas tem muita gente lá que está sendo enganado. Né? Eu acho que... Eu chutaria dizer que quase metade do pessoal que está lá dentro tá por influência e por falta de conhecimento. Então eles conseguem ser manipulados, aí eles acreditam naquilo e começam a passar aquilo para os outros. Sim, então a Bíblia diz assim, ó, a fé, ela vem pelo ouvir. Sim. Né? Então a fé salvadora, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Sim. Tá? Agora, a fé destrutiva, porque você tem a fé salvadora, mas tem a fé destrutiva, tem a fé enganadora. Ela também vem de ouvir. E ouvir aquilo que não é a palavra de Deus. Então, é muito importante que a gente precise entender que o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? A palavra de Deus salva. A fé vem de ouvir a palavra de Deus, mas a própria Bíblia vai dizer para mim e para você, tá, eles precisam ouvir, eles precisam ser salvos, eles precisam ser alertados do engano, do engodo. Agora, como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se a gente fugir deles? Então não vamos fugir. Então não vamos fugir. Não vamos fugir, né? Mas devemos ficar atentos, né? Pra gente não cair, como você falou, né? Eles aparecem com essa coisa, pô, é muito legal, né? Aquelas roupas, homem com homem, mulher com mulher, né? Batendo na porta. Testemunha do Jeová, cara. Entendeu? Afinal de contas, que credencial, né? Então, a gente tem que ficar atento para não cair nessa cilada. Por quê? Como a gente cai no engodo? Ou eu estou ocioso, ou eu estou carente de alguma coisa, né? E aí chega alguém dando uma proposta dessa. Eu conheço gente que rodou, né?
Muita gente entra nessa eu quero namorar a menina, o menino que é bonito e tá, e vou. Às vezes eu penso assim, não, acontece, né? Eu vou na inocência, que não é inocente também, né? Eu vou querendo tirar proveito de uma coisa e acabo, aquilo vai entrando, né? E se o Espírito Santo de Deus não descortina, não tira aquele véu que o diabo coloca ali, então essas coisas ficam atraentes, né? Eu preciso, então, ser exposto à luz do Evangelho. Então eu preciso tomar cuidado. Então eu acho que é isso, pastor. A gente já conseguiu falar sobre atingir o objetivo do vídeo, então eu acho que é isso. Beleza? Galera, é isso aí. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe o like. Se você não gostou, deixe seu comentário. Deixa seu like também. Deixa o dislike, né? Mas só seja, né, respeitoso, e que nós também temos sentimentos, beleza? E de repente você tem aí alguma outra curiosidade, alguma outra assunto, alguma outra religião, alguma outra coisa que você queira conversar, então manda sugestão, estamos aí, beleza? Fica com Deus. É isso.